Você está vivendo a mais sofisticada forma de escravidão da história humana e acreditando que é livre. Neste exato momento, enquanto você se otimiza, se monitora, se aperfeiçoa, você está alimentando uma máquina invisível que te transformou no seu próprio carrasco. E sabe o que torna isso ainda mais grave? Você ama o que está fazendo com você mesmo. Imagine por um instante que acordasse numa manhã qualquer e descobrisse que passou a vida inteira trabalhando gratuitamente para um patrão invisível. Que cada hora extra, cada madrugada em claro, cada sacrifício pessoal, em nome do sucesso, foi, na verdade, construindo as paredes da sua própria prisão. Você sentiria náusea, revolta, traição. A verdade é que isso nunca foi só uma metáfora. É uma realidade que você já está vivendo, mesmo sem perceber. Existe uma força real, presente, atuando neste momento sobre sua mente, fazendo você acreditar que está livre enquanto se escraviza voluntariamente. Isso é o que o filósofo Byung-Chul Han revela de forma devastadora em Sociedade do Cansaço. Esta obra não é apenas uma análise social, é um espelho implacável da sua própria existência. E depois que compreender o que realmente está acontecendo, nunca mais conseguirá viver da mesma forma. A primeira revelação é impossível de ignorar. Você não vive numa sociedade livre, mas numa versão ultra-sofisticada da escravidão, onde o escravo e o senhor se fundiram numa única pessoa, você mesmo. Enquanto seus avós precisavam de um patrão para serem explorados, você desenvolveu a capacidade extraordinária de se explorar sozinho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ainda sente orgulho disso. Byung-Chul Han mostra que atravessamos uma transformação histórica invisível que mudou a própria natureza do poder. As antigas sociedades disciplinares controlavam através do não pode sair, não pode falar, não pode questionar. Era uma prisão visível com grades e guardas, hospitais psiquiátricos, presídios, fábricas com controle total. Você sabia contra o que estava lutando. Foucault mapeou esse modelo com precisão. O poder agia através da repressão externa. Mas a sociedade atual é infinitamente mais inteligente. Ela substituiu hospitais por academias, prisões por escritórios abertos, manicômios por espaços de autocuidado. O controle agora acontece por meio do sim, você pode. Pode trabalhar em casa, pode se otimizar, pode ser seu próprio chefe, pode realizar todos os seus sonhos. E sabe o que torna isso ainda mais grave? A sensação de liberdade é tão intensa que você nem percebe quando está sendo devorado por dentro. Essa sociedade do desempenho eliminou os muros visíveis da opressão. Não há mais grades, não há mais guardas. O que existe agora é algo muito mais perverso. Você carrega o carcereiro dentro de si mesmo. Virou, ao mesmo tempo, o prisioneiro e o guarda da sua própria cela. E essa cela não tem paredes. Ela é feita das suas próprias aspirações, das suas metas, dos seus sonhos de sucesso. O mais inquietante é descobrir que você carrega dentro de si algo que Han chama de violência neuronal. Uma violência que não vem de fora, mas nasce do excesso de positividade dentro do seu próprio sistema. É como se seu cérebro tivesse desenvolvido um câncer, feito de esperança tóxica. Cada meta, cada objetivo, cada vou conseguir é como uma célula doente se multiplicando dentro da alma, até consumir tudo. Pense nas suas doenças modernas: burnout, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, TDAH. Você sempre achou que eram sinais de fraqueza, sinais de que não estava conseguindo acompanhar o ritmo. Mas Han revela uma verdade perturbadora. Essas não são doenças causadas por vírus, bactérias ou agentes externos. São infartos da alma, causados por superaquecimento interno. Seu próprio sistema está entrando em colapso, não por falta de energia,
mas por excesso. Você está literalmente se queimando por dentro, como um motor que gira tão rápido que começa a derreter as próprias peças. O depressivo moderno não é alguém oprimido de fora para dentro, é alguém que se desgasta, correndo numa roda de hamster que gira cada vez mais rápido ao redor de si mesmo. Cada volta na roda vem com uma promessa: dessa vez vai dar certo, dessa vez eu consigo, só mais um pouquinho de esforço. Mas a roda nunca para, ela só acelera. A hiperatividade contemporânea não é sinal de energia, é sintoma de uma incapacidade existencial. Como disse Nietzsche, citado por Hahn, os hiperativos rolam como pedras, segundo a estupidez da mecânica. Você confunde movimento com vida, agitação com propósito, ocupação com realização. Está sempre fazendo algo, sempre otimizando algo, sempre melhorando algo, mas nunca está realmente vivendo. Você vive no que Hahn chama de inferno do igual. Um mundo onde perdeu completamente a capacidade de encontrar o outro, o diferente, o que oferece resistência. Não é apenas padronização social, é algo mais profundo, uma erosão da própria experiência do que é diferente de você. Tudo precisa ser otimizado, quantificado, performado. Até mesmo o amor virou um amor de desempenho, onde as pessoas só têm valor pela capacidade de melhorar sua performance emocional. Você transformou sua vida íntima numa espécie de consultoria sentimental. Suas relações são avaliadas em termos de utilidade, retorno, impacto. Quantas vezes já descartou alguém porque não agregava valor? Quantas vezes já mediu encontros com amigos como investimento emocional? Quantas vezes transformou um jantar romântico em uma reunião de alinhamento de expectativas? Sem perceber, você vive numa bolha onde só reconhece reflexos de si mesmo. O estranho, o misterioso, o que exige tempo e contemplação, foi eliminado como se fosse desperdício. A intimidade virou vitrine, a vulnerabilidade virou marca, a presença virou performance. E sabe o que torna isso ainda mais grave? Tudo isso foi vendido como liberdade. A liberdade absoluta virou a forma mais eficiente de controle, porque quando tudo é permitido, quando cada não é tratado como atraso, você perde a capacidade mais humana de todas, a de estabelecer limites. O que Hahn chama de potência negativa, a habilidade de resistir, de pausar, de contemplar, de simplesmente não fazer nada, foi completamente apagada. Essa potência negativa não é preguiça, é resistência ativa, é deixar espaços vazios na agenda, pensamentos não otimizados na mente, momentos improdutivos na vida. Você virou um zumbi da produtividade, eternamente disponível, sempre em modo baixo consumo, mas nunca realmente desligado. Até quando dorme, tem aplicativos analisando a qualidade do seu sono para tornar seu descanso mais eficiente. O tempo virou um recurso escasso. Tudo precisa render. A pausa precisa ser estratégica, as férias precisam ser produtivas, o descanso precisa te preparar para render mais. Você não descansa, você se mantém operacional. O que você chama de autocuidado é, na verdade, uma forma de autoagressão disfarçada. Cada ida à academia, onde você se força até o limite, não pelo prazer, mas para melhorar sua performance física. Cada dieta maluca, para tentar hackear seu metabolismo. Cada aplicativo que transforma seu corpo numa planilha de controle. Cada curso online, cada certificado, cada habilidade que você adiciona no currículo, como se sua vida fosse um jogo e você precisasse subir de nível o tempo todo. Você acredita que está cuidando de si, mas na real, está se destruindo aos poucos.
É o que o Han chama de exploração de si mesmo. Você criou uma relação cruel com você mesmo, onde é, ao mesmo tempo, quem machuca e quem apanha, quem cobra e quem se sente cobrado, quem exige e quem se culpa por não entregar. E o mais doido disso tudo é que você sente prazer nesse sofrimento. Cada vez que ultrapassa um limite, seu cérebro libera dopamina. Cada meta alcançada vem com uma dose de endorfina. Cada madrugada trabalhando traz uma falsa sensação de dever cumprido. Cada sacrifício pessoal, em nome de ser uma pessoa melhor, dispara uma descarga química no seu corpo, que alimenta esse ciclo vicioso. Você criou, sem perceber, uma dependência química de se explorar o tempo todo. Se antes seus pais precisavam de um chefe bravo para se sentirem pressionados, hoje você faz isso sozinho, em casa, com um sorriso no rosto e um post motivacional no Instagram. Você virou uma empresa de uma pessoa só, em que o único funcionário nunca tira férias, nunca reclama do salário, nunca questiona as regras e ainda faz propaganda de graça para o chefe, que é você mesmo. Sua vida virou um laboratório de testes. Você vive experimentando dietas, rotinas, hábitos, métodos de produtividade. Você é, ao mesmo tempo, quem cria o experimento e quem serve de cobaia. E quando alguma coisa dá errado, você não questiona o método. Você culpa a si mesmo, acha que o erro foi na execução. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo. Algo que pode mudar totalmente a forma como você enxerga resistência e revolução. Han mostra que o tédio, essa sensação que você foge o tempo todo, enchendo seus dias de conteúdo, estímulo, atividade, é, na verdade, uma forma de resistência. O tédio verdadeiro é como um pássaro dos sonhos que choca o ovo da experiência real. Quando você se permite ficar entediado, quando para de buscar estímulos o tempo todo, quando resiste à agitação constante, você está fazendo o ato mais revolucionário nessa sociedade que exige desempenho o tempo todo. A revolução da contemplação. E não é o tédio raso, aquele que você tenta matar rolando o feed do celular. É o tédio profundo, um tipo de cansaço que confia na vida, um silêncio interno que abre espaço para uma experiência verdadeira com o outro. É um cansaço que não quer se distrair, mas olhar. Não quer se entreter, mas se conectar. O tédio profundo é revolucionário porque ele não serve para nada, não gera resultado, não melhora desempenho, não aumenta a produtividade. Ele simplesmente existe. E numa sociedade obcecada por performance, existir sem produzir é um ato radical. Han conecta esse tipo de resistência com o Zen budismo. A tal da não-ação, ou Wu-Wei, não significa ficar parado por preguiça. É uma forma ativa de dizer não à lógica da performance. É deixar as coisas fluírem em vez de tentar controlar tudo. É confiar no processo em vez de forçar os resultados. Sua maior ameaça ao sistema não é protestar, não é reclamar, não é tentar derrubar ele por fora. É simplesmente parar, sentar, olhar, se permitir o luxo revolucionário de não ser produtivo, de existir sem tentar melhorar nada, de respirar sem medir o desempenho, de viver sem pensar em resultado, de amar sem querer retorno. Essa é a pedagogia do ver que Han propõe. Ver não só com os olhos, mas com todo o ser. Ver o outro como ele é, sem querer encaixar em nada. Ver a si mesmo além das exigências. Ver o mundo além da lógica da otimização. Agora vem o ponto mais difícil de encarar. Você não é só vítima desse sistema. Você é o sistema. Cada like que você dá reforça o algoritmo da performance. Cada meta que você cria alimenta a máquina da autoexploração. Cada vez que você se compara,
se vigia, tenta se melhorar. É como se você estivesse votando, todo dia, numa democracia invisível que te prende. Cada story que você posta, cada métrica que acompanha, cada curso que faz, tudo isso se torna tijolo da sua própria prisão. A sociedade do cansaço não está só lá fora. Ela vive dentro de você. Ela se manifesta em cada pensamento, cada escolha, cada gesto que parece íntimo, mas foi moldado por esse sistema. Você não só carrega o vírus, você é o vírus, hospedeiro e parasita ao mesmo tempo. Cada aplicativo que você baixa para se entender melhor transforma você em dado. Cada teste de personalidade te resume a categorias. Cada coach que você contrata te transforma em projeto de melhoria contínua. Você terceirizou sua existência para um sistema que te vende de volta, em formato de produto. E o mais brutal é perceber que até sua resistência pode ser usada contra você. Mindfulness vira aplicativo, meditação vira técnica de produtividade, terapia vira ferramenta de performance, até sua busca por ser autêntico vira estratégia de marketing pessoal. O sistema é tão sofisticado que digere até a própria crítica e a transforma em mais combustível. Mas aqui, Han aponta a única esperança real. O primeiro passo é reconhecer essa condição. Quando você percebe que é ao mesmo tempo prisioneiro e carcereiro, vítima e quem se machuca, explorado e explorador. Nesse instante de lucidez dolorosa, uma brecha se abre. A consciência não é libertação, mas é onde ela começa. Ela não resolve tudo, mas sem ela, nada muda. É como acordar de um sonho. Só de perceber que era um sonho, já muda a forma como você vê tudo, mesmo que ainda não saiba como levantar da cama. A resistência não vai vir de protestos, nem de leis, nem de grandes mudanças de fora. Ela começa pequeno, começa dentro, como uma revolução silenciosa e radical. A revolução de recuperar sua capacidade de simplesmente ser, de existir, sem produzir, de contemplar, sem consumir, de se relacionar, sem calcular, de amar, sem precisar medir resultado. Byung-Chul Han não traz soluções prontas, porque se fossem prontas, seriam só mais um produto do sistema. O que ele oferece é uma consciência incômoda, mas necessária. A consciência de que você passou a vida sendo livre para se escravizar. E que talvez sua maior liberdade seja não ter que ser livre o tempo todo. A liberdade de apenas existir, sem precisar justificar sua existência com desempenho. E aí fica a pergunta, simples por fora, mas devastadora por dentro. Agora que você sabe que vive numa prisão com cara de liberdade, que o carcereiro é você mesmo, e que muitos gestos de autocuidado são, na verdade, formas de autoagressão. O que você vai fazer com essa consciência? Vai continuar fingindo que não sabe? Ou vai ter a coragem de descer da roda de hamster e simplesmente existir? Porque talvez a única revolução que ainda nos resta seja essa. A coragem de parar de tentar se reinventar o tempo todo. A ousadia de ser improdutivo num mundo que mede valor por resultado. A rebeldia de contemplar, num planeta que exige ação constante. Se essa reflexão tocou algo aí dentro, se você se reconheceu nessa prisão disfarçada de liberdade, compartilhe esse despertar. Porque a consciência, quando é compartilhada, vira o primeiro passo de uma resistência, silenciosa, mas poderosa.